Atualmente, os simpatizantes e revisionistas do nazismo utilizam da existência de islâmicos nas fileiras do exército de elite do Hitler, chamado Waffen-SS, como prova irrefutável de que não havia racismo na Alemanha durante esse período. Para eles, o nazismo, pelo fato de ter islâmicos lutando em sua elite, não era tão segregador assim. Só que, na verdade, esse fato era usado como propaganda dos aliados para caluniar Hitler e o nazismo. A 13ª Divisão de Montanha da Waffen-SS Handschar foi a maior das 38 divisões da SS. Possuía mais de 21 mil homens e era composto quase que exclusivamente de bósnios islâmicos recrutados na Bósnia, que na época fazia parte da Croácia. A palavra Handschar quer dizer cimitarra no idioma local. Bom, cimitarra é aquela espada de lâmina curva originária da Pérsia que virou símbolo do islamismo por ser uma arma amplamente utilizada por cavaleiros e cameleiros. Lembra daquele filme O Príncipe da Pérsia? Então, é aquela espada ali. Ela era tão importante que aparecia até no escudo dessa divisão. Mas como esses islâmicos faziam parte da elite nazista? Agora, ao vivo no History to Go. Não esquece de dar a curtida, de se inscrever e de apertar no sininho. Mas quem eram esses adoradores de Alá que faziam parte das fileiras do exército de elite nazista? Primeiramente, vamos deixar claro uma coisa. Havia uma forte aliança entre o Oriente Médio e o regime alemão da época. Mufti Haj Amin al-Hussein era um homem muito influente no mundo árabe e um grande aliado de Adolf Hitler. O grande al-Hussein, inclusive, incentivou o assassinato em massa de judeus que viviam no norte da África e na Palestina. E, como se não bastasse, ainda desejava que as forças aéreas alemãs, a Luftwaffe, bombardeassem Tel Aviv. Com a conquista da Croácia, que na época incluía Bósnia e Herzegovina, muitos islâmicos começaram a fazer parte do Império Nazista em expansão. Esses croatas e bósnios herzegovinos eram considerados pelo Reichsführer SS Himmler descendentes de antigas tribos germânicas, ou seja, considerados membros da raça superior ariana, assim como os austríacos, os alemães, os noruegueses, dentre outros. Para integrar a Waffen-SS, era necessário corresponder aos parâmetros raciais. A religião não importava muito. Esses muçulmanos foram intensamente encorajados pelo al-Hussein a se alistar nas divisões de elite do exército nazista, formando a 13ª SS Handschar, que era exclusivamente composta por croatas e bósnios. Em contrapartida, os hitleristas esperavam ganhar um apoio ainda maior do mundo árabe e dos muçulmanos em outros países. E afinal, qual era o padrão racial e como ele foi estabelecido? É um erro comum acreditar que as teorias de raça alemã superior surgiram junto com o nazismo. É um evento mais antigo do qual os dirigentes futuros da Alemanha nazista se aproveitaram da ideia. Essas teorias aparecem dentro de um contexto histórico muito específico. De um lado, a ciência corroborava as teorias racistas que abundavam no século XIX, e de outro, o atraso na formação da Alemanha, com várias regiões para se unificar, criaram uma hegemonia baseada na raça e não na política. As elites alemãs dos estados fragmentados, que formariam o país, utilizaram da esfera cultural comum, mitos, lendas e heróis antigos, para elaborar toda uma hegemonia baseada no sangue nórdico superior. E a pseudociência racista da época deu todo o apoio científico que era necessário. E aí juntou o inútil ao desagradável. Homens como Rank, Treisch, Fritz, von Lürchen, von Ehrenfels, Gobineau, Plotz e Chalmier fizeram do ariano uma realidade facilmente adaptável às necessidades de um regime. Assim, a seleção racial e a disciplina militar iriam permitir todos os excessos a depender das alianças. A teoria da raça dos senhores, ou seja, da natureza que extermina os fracos em proveito dos fortes, é bem mais antiga que a ascensão nazista em 1933. Lá em 1871, Rudolf Virchow resolveu fazer um estudo para traçar o perfil fenótipo dos alemães, esperando encontrar uma maioria de indivíduos loiros, de rostos compridos e afilados, olhos azuis e pele clara. Apenas os alemães do norte correspondiam em maioria a esse perfil esperado. E então, nasceu um problema que o futuro chefe da SS, Himmler, teria que encarar. A ordem que surge em 1929, a Waffen-SS, é exatamente essa procura. Hans Gunther, o teórico oficial do partido, estabeleceu o fenótipo necessário. Esse homem ideal deveria ser louro, alto, dolicocéfalo, ter o rosto estreito, queixo bem desenhado,
nariz fino e bem alto, cabelos claros e não cacheados, olhos claros e fundos e uma pele no tom branco-rosado. O mais engraçado é que Himmler, como chefe da SS, estava extremamente longe desse perfil. Na verdade, o seu estudo genético familiar chegou a conclusões embaraçosas. Tanto húngaros quanto mongóis faziam parte da sua ancestralidade. Himmler não correspondia, então, à exigência de uma pureza que pudesse ser remontada a 1750. Qual seria a solução, então? Purificar a Alemanha com mulheres norueguesas que seriam importadas e destinadas principalmente à região bávara, onde o perfil da população era, no geral, mais baixo e com olhos e cabelos mais escuros. Para os teóricos nazistas, toda a raça germânica foi uma só no passado, e se disseminou em anos posteriores. Logo, pessoas com o padrão procurado poderiam existir em outras partes do mundo, como descendentes de antigas tribos germânicas. E nessas regiões islamizadas nos Balcãs, haviam descendentes indo-europeus arianos. Aliás, era de conhecimento dos próprios alemães que o perfil genético que eles procuravam tinha chegado de regiões do Irã e da Índia em um passado remoto. Eles tinham tanto conhecimento dos indo-europeus que a escolha da suástica não foi à toa. Afinal, é um símbolo adaptado, mas de origem indiana. Os homens da SS Handschar, como indivíduos desejados pelo regime alemão da época, eram a chave para uma germanização do mundo. Além de soldados, os homens dessa divisão eram vistos como exímios machos reprodutores. E para espalhar a germanização nos países conquistados, as mulheres com um perfil genético agradável aos olhos dos alemães eram raptadas e mantidas em instalações específicas, onde teriam relações com os homens da SS. Era uma maneira de garantir a próxima geração e promover a raça ariana em locais estratégicos.